vamos fazer uma exposição desse relato que Paulo faz dos seus sofrimentos e como ele enfrentava todos esses sofrimentos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos do verso 7 até o capítulo 5, verso 10, se Deus permitir. Deixe-me, antes de começar, dar uma explicação a respeito do porquê o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Paulo era extremamente perseguido, particularmente pelos judaizantes, que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que achavam que a lei de Moisés permanecia válida, inclusive para os gentios, para os não-judeus. Ao contrário do que ensinava o apóstolo Paulo. Paulo ensinava que a lei tinha tido um propósito e seu tempo de validade havia terminado. Em Cristo, todos os requerimentos da lei são cumpridos. Portanto, quem está em Cristo, ele não precisa guardar a lei de Moisés. E parte do ataque que era feito ao apóstolo Paulo, por parte dos judaizantes, era o fato de que Paulo era muito perseguido e rejeitado pelo próprio povo de Israel. Aonde Paulo ia pregar o evangelho, geralmente ele sofria hostilidade da comunidade judaica, era perseguido pela sinagoga, às vezes era jogado na prisão, açoitado, como foi no caso de Filipos, apedrejado e vivia como uma pessoa que não tinha lugar certo onde morar. Paulo não tinha um lugar onde repousar, às vezes passava fome, passava necessidade, e então os seus inimigos diziam: como é que Paulo pode ser de Deus? Como é que Deus trataria um servo seu dessa maneira? Porque Paulo sofre muito, Paulo apanha, Paulo é rejeitado, Paulo vive preso, é apedrejado. Só aqui nessa segunda carta que ele escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos dá 4 listas dos seus sofrimentos, e que vão desde a rejeição da nação de Israel até, como eu disse, perigos de morte e de perseguição. Aqui no texto que nós vamos ler tem uma dessas listas, pequena, mas tem também. Então, uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta à igreja de Corinto é porque esses falsos mestres que o perseguiam tinham conseguido alguma influência sobre os crentes de Corinto e estavam minando a autoridade de Paulo com esse argumento, que os sofrimentos de Paulo eram uma prova de que ele não era de Deus. Porque como é que Deus iria fazer isso com um filho querido, né? Deus protegeria, abençoaria e encheria de prosperidade e assim por diante. Paulo era o oposto disso. Então, um dos objetivos da segunda carta aos Coríntios é explicar que os sofrimentos que ele passava pelo evangelho, na verdade, haviam sido designados por Deus com um propósito, que era mostrar que toda a glória de fato pertencia a Deus e não ao instrumento humano, Isso se encaixa dentro daquilo que nós estamos estudando, que é a depressão espiritual, porque não poucas vezes, no serviço de Deus e no cumprimento da grande comissão e no desempenho do ministério que Deus nos deu, nós passamos por dificuldades, encontramos motivos para desânimo, nos sentimos desamparados e às vezes pensamos que isso tudo é um sinal de que Deus não está conosco. Mas a verdade é que sofrimentos dos mais diversos tipos, eles fazem parte da maneira pela qual Deus lida com os seus servos. Então, eu sempre digo aos jovens que vêm conversar comigo e dizem assim: eu estou pensando em ser pastor. Eu digo: pai, você pode ser feliz sendo outra coisa, um médico, um advogado, porque às vezes a pessoa vê o lado glamouroso do pastorado e não percebe o tanto de hostilidade, perseguição, a dificuldade e que às vezes um servo de Deus encontra no desempenho da sua função. Então, essa minha palavra hoje de manhã é para aqueles que estão ansiosos, angustiados, deprimidos, abatidos no cumprimento da missão que Deus lhes deu. Eu queria que você olhasse para os sofrimentos do ministério, sofrimento da sua vocação, da perspectiva que Paulo nos ensina aqui, tá certo? E então nós vamos expor o texto e nós iremos
fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo apóstolo Paulo, te damos graças que ele quis passar por todos aqueles sofrimentos para que a verdade de Cristo permanecesse entre os gentios. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender a natureza do ministério cristão e que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, desânimo, não tem razão de ser quando nós olhamos da perspectiva correta. Nós pedimos que o Senhor conforte o coração daqueles que aqui se encontram nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito embora, irmãos, o tipo de sofrimento que Paulo esteja falando aqui, ele é especificamente os sofrimentos por causa de Cristo, Entretanto, os princípios, eles têm uma aplicação geral que eu espero o Espírito Santo traduza no seu coração, tá certo? Vamos começar aqui no verso 7, o apóstolo Paulo dizendo a razão pela qual ele sofre tanto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O porém aí do verso 7 liga com o verso anterior. No verso anterior, ele fala a respeito do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o tesouro que Paulo carrega no peito. Esse é o tesouro que Paulo tem para dar, o conhecimento de Deus na face de Cristo. Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o conhecimento final, último do Evangelho. Só que esse conhecimento Deus confiou a pessoas frágeis, como quem na antiguidade pegava um tesouro ou pegava joias e guardava em vasos de barro, exatamente para despistar os ladrões. O ladrão jamais imaginaria que dentro daquele vaso de barro cru estaria peças de prata, de ouro ou joias preciosas. Mas é exatamente assim que Deus resolveu agir no mundo. O seu tesouro mais precioso, que é o conhecimento de Deus na face de Cristo, está oculto no coração de pessoas que podem ser comparadas a um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que, se as pessoas se convertem, se o ministério avança, se o reino de Deus seja espalhado, que fique claro, não é por causa do vaso de barro, mas por causa do tesouro que ele contém. Para que o tesouro apareça, Deus com frequência tem que quebrar o vaso. E é essa quebradeira que faz parte do ministério pastoral. Com frequência, Deus nos está quebrando para que o tesouro que está no nosso peito venha à luz, venha à tona, que é o conhecimento de Deus na face de Jesus. Está aqui a explicação número 1 que Paulo está dando. Ele usa essa analogia do tesouro no vaso de barro para explicar por que que ele vive sendo quebrado, apanhando, preso, passando fome e necessidade. É Deus quebrando a sua natureza humana, a sua dependência humana, para que o poder de Deus se manifeste na vida do apóstolo Paulo. E é isso que Deus continua fazendo hoje. Por conta da nossa tendência à suficiência, autonomia e nós querermos a glória, com frequência Deus é obrigado a nos fazer passar pelo moedor, pelo pilão, para que nós aprendamos que o poder é dele e não nosso. E ele explica aqui do verso 8 até o verso 9 como é que isso funciona. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Na sua vida como apóstolo de Cristo Jesus, Paulo em tudo era atribulado, vou usar os termos dele aqui. Em tudo ele era atribulado, cheio de tribulações, de dificuldades, de problemas, na maioria das vezes inesperados, perplexos. Ele passava por perplexidade, ele não entendia certas coisas. É isso que uma pessoa perplexa significa, né? Admirada com alguma coisa que ela não consegue entender. Com frequência isso acontecia na vida de Paulo. No verso 9, perseguido, isso, né?
precisa nem elaborar sobre esse tema. O livro de Atos nos dá uma descrição muito clara de quanto Paulo era perseguido, abatido. A gente pode ter uma visão do apóstolo Paulo como alguém que estava sempre lá em cima, não é? Na verdade, ele passava boa parte do tempo abatido por conta de todos esses sofrimentos, dessas perseguições e todas essas tribulações. Mas Deus, que está no controle de todas as coisas, através da sua providência, controlava os eventos para que Paulo não fosse destruído por conta disso. Ele deixava que Paulo sofresse até o limite, como ele diz aqui: em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado. Muita tribulação, mas eu não vivo no estado constante de angústia. Deus me preserva para que eu não fique desesperado. Aí continua: perplexo, porém não desanimado. Muita coisa eu não estou entendendo por que Deus está fazendo isso, ou por que Deus está permitindo que isso aconteça, mas eu não desanimo de pregar o Evangelho simplesmente porque eu não entendo a providência de Deus. Abatido, perseguido, porém não desamparado. Por um lado, muita gente me persegue, mas por outro eu tenho irmãos que me amparam e que me dão apoio. E por fim, abatido, porém não destruído. Deus, o Deus da providência, que está no controle da história, ele não permitia que Paulo fosse provado, testado e que sofresse além do que ele podia suportar. É isso que porém não significa aqui na passagem. Essa é a razão dos sofrimentos de Paulo. É para deixar muito claro que ele vivia na dependência de Deus. Ele estava sempre no limite, mas dependia de Deus. Do verso 10 até o verso 11, ele já muda aqui a linguagem, mas ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo que para que os outros tenham vida, é necessário que ele morra. Pastor, se você quer que sua igreja viva, você tem que morrer. A verdade é essa. É que ele está dizendo aqui. Quando fala morrer, é tirar você do meio. Porque às vezes o maior obstáculo entre Deus e a igreja é o pastor. Deus quer chegar na igreja, mas o pastor está no meio. Então, o pastor tem que morrer para que o poder de Deus chegue até o rebanho. Verso 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu sei que muitos nós, no ministério que nós temos, nós queremos abençoar as pessoas, e às vezes nós pensamos que o que vai abençoar as pessoas são as nossas habilidades. A minha maneira divertida de contar as coisas, a minha capacidade intelectual, a minha inteligência brilhante, ou a minha habilidade de usar de compaixão e de cuidado com as pessoas. Na verdade, estas coisas que são dadas por Deus, elas são meros instrumentos. O que vai de fato alimentar a igreja é a vida de Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo da ressurreição, a vida da ressurreição é o que nós precisamos, experimentar o poder que vem da ressurreição. Para que esse poder de Cristo se manifeste no meio da igreja, é preciso que os líderes morram, ou seja, que eles não impeçam isso, que a vida da igreja não seja baseada na personalidade, na inteligência, na capacidade, na erudição dos seus líderes, mas na ressurreição de Cristo e no poder que vem da ressurreição. Por isso Deus submete os pastores fiéis a um processo de morte. E Ele usa os sofrimentos dessa vida exatamente para isso, para que o pastor reconheça, o líder reconheça, você que serve a Deus em alguma área, você reconheça que não é você, não é por sua causa, mas é o poder da ressurreição através de você. Então, para isso, você tem que ser submetido diariamente à morte. Nós que vivemos, verso 11, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Verso 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Está aqui a resposta de Paulo para aqueles que diziam que os sofrimentos que ele passava
era uma prova de que ele não era de Deus. Ao contrário, diz o apóstolo Paulo, toda essa pauleira, essa quebradeira a qual Deus me submete, é exatamente porque Ele, através de mim, quer que a vida da ressurreição de Cristo chegue até as pessoas. Eu tenho que sair do caminho, eu tenho que morrer para que as outras pessoas vivam. Essa morte do pastor, a gente nem sempre quer, né? É difícil para nós, mas é exatamente por isso que vem a adversidade. Deus não costuma dar muito tempo de paz e tranquilidade aos líderes. Geralmente o líder, ele está debaixo de algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, de angústia, de tribulação, mas não quer dizer que Deus não o ama, e isso não é uma prova, como os adversários de Paulo estavam dizendo, de que ele não era de Deus. Mas a verdade é o processo natural pelo qual Deus leva a sua igreja avante. Foi isso que ele fez com o filho dele. Para que nós pudéssemos ter vida, ele moeu o seu filho na cruz. Então, por que vai ser diferente conosco? Se nós queremos ser instrumentos dele para abençoar outras pessoas. Então, nós temos que ser submetidos a esse processo do pilão, não é? Deus nos coloca no pilão e vai fazendo isso, quebrando, 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 para que a gente possa ser aquele cafezinho depois maravilhoso na vida da igreja. Muito bem, o terceiro ponto do apóstolo Paulo, está aí do verso 13 até o verso 15, ele está explicando o porquê dos sofrimentos. Ele já falou, usou a analogia do tesouro no vaso de barro, depois ele fala da morte, a necessidade da morte do líder para a vida do rebanho, e agora ele diz que ele persevera porque ele crê na ressurreição, do verso 13 até o verso 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Essa passagem aqui está baseada no Salmo 116, verso 10, onde Davi fala que ele creu em Deus, por isso que ele não parou de louvar a Deus no meio das suas próprias tribulações. Eu criei, por isso é que eu falei. Paulo está se apropriando desse salmo para dizer por que é que ele continua pregando, apesar de tanto sofrimento e perseguição que ele passa. É porque ele creu. E porque ele creu, ele falou. E porque ele crê, ele fala. E exatamente em que é que ele crê que faz com que ele continue pregando o Evangelho apesar de tudo? Vamos ser sinceros aqui. Se eu e você, se nós passássemos 1/10 das provações e dos sofrimentos do apóstolo Paulo, já teríamos desistido do ministério há muito tempo. Teríamos desistido. Mas o que é que levava o apóstolo Paulo a continuar a pregar o Evangelho no meio de tanto sofrimento, tanta dor, tanta dificuldade? É porque ele cria. Especificamente, em que é que ele crê? Está aí no verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou, sabendo aqui é a mesma coisa de crendo. Crendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo cria na ressurreição dos mortos. Ele cria que os sofrimentos desse mundo são desse mundo. Ele cria que na ressurreição dos mortos, Cristo inauguraria um novo céu e uma nova terra, de paz, de justiça, de gozo, de alegria, onde não haveria mais dor nem sofrimento. Exatamente porque ele cria nisso e porque ele vivia na expectativa disso, é que ele suportava os sofrimentos aqui dessa vida. As doenças, as privações, as perseguições, a hostilidade dos seus inimigos, as perseguições, todas as tribulações, porque os seus olhos estavam fitos lá no fim. A esperança cristã sempre é escatológica. Você não vai encontrar Deus em momento nenhum nos confortando na Bíblia com esperanças terrenas ou com confortos desse mundo, materiais, mas sempre a perspectiva é escatológica,
a olhar para o futuro, a aguardar a vinda de Cristo e o novo mundo que virá com Ele. É para lá que nós estamos caminhando, e enquanto isso a pauleira continua aqui conosco. A dor, o sofrimento, a perseguição, a hostilidade, a adversidade e assim por diante. Eu sei que aquele que ressuscitou Jesus, Paulo diz, também vai me ressuscitar com Jesus e vai me apresentar juntamente com vocês diante dele. Porque, verso 15, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Essa passagem aqui complicada, ele simplesmente está dizendo o seguinte, que os sofrimentos que ele está passando e faz com que os coríntios orem por ele e deem graças a Deus por ele. E isso no final redunda para a glória de Deus. Isso no final redunda para a glória de Deus, que é o alvo do ministério do apóstolo Paulo. Amém? Do verso 16 até o verso 18, Paulo faz 3 contrastes para explicar por que é que ele continua vivendo aqui no meio de tanto sofrimento. Deixa eu abrir essa aguinha aqui, só um minuto. De 16 a 18, 3 contrastes para explicar por que é que ele, ou dando a razão pela qual ele continuava. O primeiro contraste é entre o homem interior e o homem exterior. Verso 16, por isso não desanimamos. Por isso é o que esse por isso aqui? Porque eu creio na ressurreição, é o que está antes, né? Então, por isso eu não desanimo. Você vê que se tinha alguém que tinha razões para viver desanimado, abatido, deprimido, ansioso, preocupado, era o apóstolo Paulo. Mas ele diz, eu não desanimo, por conta da esperança da ressurreição. E por causa da seguinte convicção. Pelo contrário, estou no verso 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você tem essa convicção? Embora o homem exterior se corrompa, o que é o homem exterior? É aquilo que nós somos com relação a esse mundo. O nosso corpo está se corrompendo, ele está adoecendo, ele está envelhecendo, ele vai se desgastando e nós caminhamos para a doença, para a velhice e finalmente para a morte. Esse é um processo inevitável e inexorável. Mas ao mesmo tempo em que o nosso homem exterior ele vai se corrompendo, a nova natureza, o novo homem que há em nós, na linguagem de Paulo aqui, se renova de dia em dia. Então, quanto mais eu sofro, mais sábio eu me torno. Quanto mais dores e sofrimentos eu passo aqui, mais esperança eu terei. Quanto mais doenças e privações eu enfrento aqui nesse mundo, mais desejos de Deus e da glória eu vou ter no meu coração. Então, percebe isso? Enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova dia a dia. Se você olhar para as suas tribulações dessa perspectiva, você vai dizer como Paulo, é por isso que eu não desanimo. Alguém vai chegar para você e dizer, rapaz, tu diz que é crente, tu diz que serve a Deus, que tu és um discípulo de Jesus Cristo, mas eu só vejo tu doente, passando necessidade, sofrendo, provações e tudo mais. E você vai responder, isso faz parte do processo em que o meu homem exterior se corrompe, à medida que interiormente eu sou renovado e eu vou me tornando mais e mais semelhante com Cristo. O segundo contraste é entre leve e pesado, no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Perceberam aqui o contraste? Ele se refere à tribulação aqui nesse mundo como sendo leve e momentânea. E olha, quem está falando isso é o homem que era apedrejado,
preso, chicoteado, passava fome, passava frio, era rejeitado pelo seu povo. Ele diz: comparando com o que me espera, isso é leve e momentâneo. Leve, quer dizer, eu posso suportar, eu posso carregar porque é leve, e eu sei que não vai durar para sempre. É momentâneo, tem a ver com um momento que nós estamos vivendo aqui. Com o que ele está comparando para que ele possa dizer isso? De que a tribulação é leve e momentâneo. É o resto do verso 17, que essa tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A glória que está reservada para nós, aquilo que Deus preparou para nós no novo céu e na nova terra, na presença de Cristo, juntamente com todo o seu povo, é tão glorioso, é tão pesado em glória, é uma glória tão densa, tão pesada, que os sofrimentos desse mundo são leves e momentâneos. Sabe por que os sofrimentos desse mundo nos parecem às vezes insuportáveis? É que a gente não está olhando para eles da perspectiva correta. Porque se você olhar para eles da perspectiva do céu, você vai ver que eles são leves e momentâneos comparados com a glória que nos está reservada. E é por isso que Paulo não desanima, porque ele vivia com um olho na eternidade. Ele vivia com um olho e com um foco na expectativa futura. Terceira comparação do verso 18, visível e invisível. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Essas coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente experimenta, elas têm a ver com esse mundo, têm a ver com essa realidade. E elas são, portanto, temporais, são temporais. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então, eu estou vendo o meu corpo sendo destruído, abatido pela doença, pela velhice, pelas privações, pelas dificuldades. E isso eu vejo, isso eu sinto, eu percebo, eu vejo na minha carne isso acontecendo. Mas eu tenho que me lembrar que estas coisas pertencem ao mundo material e que Deus tem um outro mundo eterno de coisas que no momento são invisíveis para nós. Eu não vejo Jesus, eu não vejo os anjos, eu não vejo Deus, eu não vejo a vida eterna, eu não vejo o novo céu e a nova terra. Mas são estas realidades que haverão de permanecer para todo sempre. Se você anda pelo que você vê, você vai sofrer muito. Você tem que andar por aquilo que você não vê. Essa é a natureza da fé. Andar por fé significa andar vendo o invisível, guiando sua vida por aquilo que não está ao alcance dos seus sentidos aqui. Uma vez que você faz isso, você, como Paulo, você não vai desanimar. São 3 comparações. No verso 16, o homem exterior e o interior. O verso 17, leve e pesado, em termos de sofrimento. E no verso 18, invisível e visível. Aqui, a quarta comparação que ele faz é muito interessante. Começa aí no capítulo 5 e vai do verso 1 até o verso 5. É a comparação entre a barraca, a tenda que é a nossa vida aqui nesse mundo, e o corpo da ressurreição, que é uma mansão que Deus preparou. Veja como ele diz. Sabemos, verso 1 do capítulo 5, sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Eu acho maravilhosa essa comparação aqui. Vocês sabem qual era a profissão do apóstolo Paulo. Paulo, por mais bem feita que fossem, elas nem sempre aguentavam a intempérie, o vento, o sol, a chuva, e com o tempo elas se desgastavam.
Elas se acabavam, precisava de remendo ou até de substituição. Paulo diz que nosso corpo, a nossa existência aqui, é como se nós estivéssemos morando em tendas. E que quando esse tabernáculo, a palavra tabernáculo e tenda é a mesma coisa, verso 1, quando esse tabernáculo se desfizer, ou seja, quando a gente morrer, nós temos da parte de Deus não uma tenda, mas um edifício, uma mansão, não feita por mãos, eterna nos céus. Ele está se referindo ao corpo da ressurreição, porque só assim o contraste faz sentido. Quando o nosso corpo, que é como uma tenda, se desfizer aqui, nós vamos ganhar o corpo da ressurreição, que é um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Nós teremos um corpo glorioso, que não vai experimentar mais dor, sofrimento, angústia e necessidade. É por isso, sabendo disso, no verso 2, que nesse tabernáculo, aqui nessa vida, nessa tenda, a gente geme. Que definição da vida aqui? Gememos. É um longo gemido a nossa vida aqui nesse mundo. É um longo gemido, não é? Todo dia, não é? Um longo gemido. Às vezes a gente geme mais, às vezes menos, às vezes a gente chora, às vezes a gente clama, às vezes a gente grita, às vezes a gente sofre baixinho, mas gemer é a característica da nossa vida presente. Nesse tabernáculo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que torna o gemido mais profundo é que a gente sabe que tem uma habitação celestial esperando por nós. E a gente não sabe a hora que vai entrar de posse dela, porque quem tem a chave é Deus, não é? Ele é que vai nos dar essa habitação celestial no tempo oportuno. Então aqui nesse mundo a gente enfrenta as tribulações, as provações, as angústias e os sofrimentos, gemendo, vivendo nessa barraca, mas aspirando que um dia nós sejamos revestidos daquela habitação celestial que Deus já preparou para nós. E ele faz, entretanto, uma ressalva no verso 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Quer dizer, se nós somos crentes de fato, né? Se nós formos revestidos da justiça de Cristo e não nus. Se você aparecer nu diante de Deus, ou seja, você está perdido. Mas nós comparecemos diante de Deus revestidos com as vestes da justiça de Cristo. Então, isso aqui é para quem de fato é cristão, não é para a humanidade toda, mas é se nós de fato formos encontrados revestidos com a justiça de Cristo e não nus. Porque na verdade os que estamos nesse tabernáculo, ele volta ao tema aqui e faz uma ressalva. Nós gememos angustiados. Existe uma angústia que é boa. Se a sua angústia é essa, que você anseia pelas realidades celestiais, você anseia pela ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor Jesus, a perfeição da santidade. Então essa é uma ansiedade boa, eu nada tenho a dizer contra ela. Mas Paulo faz uma ressalva aqui, para ninguém ser encorajado ou pensar que ele está encorajando o suicídio, né? Porque, pensando bem, não pode ser pensado que a lógica é essa, se eu tenho algo melhor me aguardando depois da morte, e essa vida aqui é marcada por gemidos, por que eu não apresso logo a minha ida para a mansão celestial? Então, isso tem sido, eu sei, é a argumentação de pessoas com tendência suicida às vezes, mas ainda é uma coisa a ser discutida se um crente verdadeiro ele raciocinaria dessa forma, porque veja, logo em seguida Paulo diz assim, não porque queremos ser despidos, ele faz uma ressalva, né, para dizer que ele não está falando em suicídio aqui, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E quem nos preparou para isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito Santo. Em que sentido? O Espírito Santo em nós, ele é o penhor disso que Deus tem preparado. É a garantia que Deus... Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos.
Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós aqui andamos por fé e não pelo que vemos. O Senhor Jesus não está aqui entre nós. Eu sei que você gostaria que um dia, você talvez já tenha feito essa oração. Ó Deus, se o Senhor Jesus simplesmente aparecesse ao meu lado, no meu quarto, e me dissesse o que fazer, isso resolveria todos os meus problemas. Resposta: não. Porque nós andamos nesse mundo por fé e não pelo que vemos. Deus não vai mandar um anjo, Cristo não vai lhe aparecer, não vai aparecer letras no céu. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé nas coisas de Deus. E tudo isso nos faz caminhar nesse mundo sem desanimar. Espero que essa breve exposição, eu vou ter que acabar aqui porque meu gás acabou, e eu espero que essa breve exposição ajude você a olhar para os sofrimentos de uma outra perspectiva, da perspectiva da glória. Amém? Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar as dificuldades, a viver como cristãos, em nome de Jesus. Amém.